Olá, tudo bem? Mais um vídeo para você falando de Jesus e do Espírito Santo. No vídeo anterior eu disse sobre o Espírito Santo. Gostaria muito de falar sobre esse assunto e tirar dúvida sobre o que você às vezes ouve na igreja. E agora eu vou falar mais para os cristãos, porque o Espírito Santo, Jesus disse que é um espírito em que o mundo não conhece. Se o mundo não conhece, se eu falar aqui Espírito Santo, o pessoal não vai nem saber o que é. Mas o cristão, ele sabe o que é. Ele tem medo, porque meteram medo nele, entendeu? Meteram medo. Sabe aquele negócio de Deus castiga? Mais ou menos isso. A Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, quem pecar contra Deus tem perdão. Quem pecar contra Jesus Cristo tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas qual o contexto que Jesus falou isso aí? Jesus disse isso para aquele pessoal que Jesus estava operando maravilhas, milagres, e ele dizendo que quem operava através de Jesus era o espírito de Bezebu. Então Jesus fez esse alerta àquele povo de que eles tomassem cuidado em dizer que o Espírito Santo era espírito de Bezebu, porque se pecasse com o Espírito Santo não teria perdão. Esse alerta foi dado àquele povo. É como se hoje esse pessoal que quando vê o Espírito Santo se manifestar na igreja, fica zombando o Espírito Santo. É o que o Salmo 1 diz o seguinte, ó, bem-aventurado o homem que não segue o conselho do ímpio, e que não se assenta na mesa dos escarnecedores, e não fica com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Porque, cuidado, o Espírito Santo, ele não mete medo em ninguém. O Espírito Santo, ele é amigo. O problema é que os líderes que não querem que o Espírito Santo faça a igreja crescer, eles querem que a igreja só prospere financeiramente, a igreja oferte, a igreja compre patrimônio. Quando você vê uma pessoa na igreja, um líder, dizer assim, ó, o comando é que as pessoas têm que obedecer à liderança, essa pessoa quer poder, essa pessoa não quer que você cresça, ela quer que ela obedeça a você. Então eu vou contar aqui sobre igreja para você, tá? Foi assim, quando Jesus morreu, eu gosto de contar a história, né? Quando Jesus morreu, ele subiu, deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo operava nas igrejas, operava através, ou seja, operava no povo, nos discípulos. No Pedro, Jesus impactou o Paulo, que era um perseguidor da igreja, para pregar para o pessoal da Ásia, os gentios, aqueles que não eram de Israel, e deu a Pedro a liderança daquele chamado para pregar para o pessoal somente dos israelitas. Essa é a missão de Pedro. O Pedro pregando para os judeus, para aquele pessoal que tinha uma aliança com Deus, para convencer ele. Olha, agora o Pedro podia falar, eu sou um judeu e agora eu aceitei Jesus como Salvador, ele é o Salvador. Então, o ministério do Pedro em cima dos judeus e o Paulo em cima dos gentios. Mas quem é que mandava em Paulo e mandava em Pedro? Era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fazia milagres. Ele pegou uma vez o Filipe e mandou pregar por o eunuco, e quando bateu o eunuco, o Espírito Santo transportou o Filipe nas asas dele, botou o anjo para levar. Eu sei que o Filipe apareceu em outra cidade, pregando o Evangelho. Era o Espírito Santo que fazia o sobrenatural. Então o Espírito Santo não deu a ninguém, quando fala assim aqui, o primeiro Papa foi Pedro, que é mentira, isso é uma cascada que conta na cabeça aí. Então o Pedro, na verdade, se o Pedro fosse o primeiro Papa, o Vaticano seria lá em Jerusalém, porque ele só pregava para os judeus, entendeu? E o Paulo que pregava para o gentio. O Paulo que morreu em Roma,
Então seria o primeiro Papa o Paulo, não seria o Pedro. Então olha só o que acontece. Quando Jesus morreu, aí os discípulos também morreram todo mundo, questão de 100 anos depois. Aí com 200 anos depois, Deus usou um homem, o nome dele é Montano. Esse Montano, o Espírito Santo usava ele de maneira sobrenatural para falar do Evangelho. E o Montano não era católico, ou seja, o Montano não seguia essas regras de igreja. O Montano falava através do Espírito Santo. Deus sempre usa alguém. Quando eles querem botar Deus numa caixinha, Deus usa um diferente, né? Assim como eu, por exemplo, Deus está me usando para tirar você dessa caixinha da igreja que quer botar você, se o pastor não mandar, você não vai, isso quer obedecer a homens. O Pedro falou assim para os que queriam botar ele na caixinha, deu uma surra no Pedro, não é para pregar aqui mais não. Ele falou assim, pense vocês, por vocês mesmos, é melhor obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Então, veja só, esse Montano, 200 anos depois que Cristo morreu, não tinha mais discípulo, mais ninguém, e aí o Espírito Santo usou ele de maneira maravilhosa. E houve até um movimento chamado os Montanos, né? E o Tertuliano é dessa época. O Tertuliano era uma pessoa que a igreja também católica respeitava, porque ele era a pessoa que colecionava aqueles pergaminhos e ele estudava muito sobre o Evangelho, tanto do Novo como do Velho Testamento. Então, o Tertuliano, ele era a favor do Evangelho que o Montano pregava. E a Igreja Católica reuniu um grupo que já estava fazendo aí uma igreja informalmente, foi contra o Montano e foi contra também o Tertuliano, botando os dois como herege. Embora o Tertuliano, muito respeitado, porque tudo que ele escreveu não tem como contestar, mas o Montano, muito usado pelo Espírito Santo, o movimento dele crescia muito. E aí os líderes que queriam apoderar dos pergaminhos da igreja, e aí eles resolveram fazer essa igreja bem fechadinha só neles, e colecionou todos os achados da Bíblia, do Novo e Velho Testamento, montou num lugar só e fez a primeira Bíblia sagrada. Ou seja, 70 homens juntaram lá e decidiram, é claro que esses pergaminhos que os 70 estudaram foi muito depois, só que estava em poder da Igreja Católica. A Igreja Católica se oficializou mesmo como igreja uns 400 anos depois que Jesus morreu. Aí, daí para cá, elas fizeram vários pactos com os governos, aí quanto mais poder, aí veio a época do Constantino, juntou a igreja e Estado e ficou poderosa, até chegar no Lutero. Quando Lutero descobriu que aquilo que a igreja fazia era mentira, ela não explicava a verdade, o Lutero rompeu, igual o Montano tinha rompido, ou seja, tinha Deus usado ele para sair daquela caixinha. Deus também usou o Lutero para sair da caixinha ali daquilo que não era verdadeiro, que quando a igreja está enganando, usando o nome de Deus para enganar o povo, Deus sempre levanta alguém para dizer, esse negócio está errado. Então, baseado nisso, o Lutero escreveu 95 teses, dizendo de que o evangelho que a Igreja Católica pregava não era o evangelho verdadeiro. Aí veio a reforma da igreja, e eles se intitularam como protestante, protestando contra o evangelho que a Igreja Católica pregava. Então, vou dizer para você, o Espírito Santo sempre tem uma arma secreta a usar na última hora, chamada os remanescentes. Eu vou, no próximo vídeo, falar para você o que aconteceu depois de Lutero. Botaram o evangelho na caixinha outra vez. Eu quero tirar essa caixinha de você. Eu volto no próximo vídeo.